Viver é entender as pessoas errado. Entendê-las errado, errado e errado. Para depois, reconsiderando tudo cuidadosamente, entender mais uma vez as pessoas errado. Olá, tudo bem? Eu não vi outra maneira de começar esse vídeo senão lendo esse trechinho aqui de Pastoral Americana de Philip Roth, que é o livro então que eu vou conversar com vocês hoje. Esse livro aqui é uma releitura para mim. Eu li pela primeira vez em 2011 e foi muito legal ter passado mais de 10 anos então para a minha segunda leitura, porque esse é o tipo de livro que vai mudar muito dependendo da sua experiência de vida. É claro que todos os livros têm um pouco disso, mas eu enfatizo isso para a Pastoral Americana porque esse é um livro que vai falar muito sobre aquele balanço de vida que muitas vezes a gente faz. E aqui no caso, o personagem vai perceber que ele teve uma vida repleta de enganos. Então o título aqui, Pastoral, na verdade é um tanto enganoso, porque aqui na verdade a gente vai encontrar fortes desilusões e eu posso dizer também um esfacelamento do sonho americano. Bom, para quem já leu algum livro do Philip Roth, já deve conhecer um personagem chamado Nathan Zuckerman, que é o narrador dessa história de outros livros, né, do Philip Roth. Então é pelos olhos e também, claro, pela imaginação de Nathan Zuckerman que a gente vai conhecer a história aqui do nosso protagonista, que é um personagem chamado Seymour Levov, que tem um apelido de sueco, tá? Então eu vou falar aqui sempre usando o apelido, tá, gente? Bem, outra coisa que é muito comum, né, nos livros do Philip Roth é ele trazer personagens judeus, porque o Philip Roth era judeu também. Então, a Pastoral Americana vai trazer também um pouco disso de religião, de convívio com outras religiões, enfim. Mas, principalmente, vai trazer aqui um forte conflito de gerações. E uma coisa que eu gostei muito é a forma que o escritor divide aqui o livro. Ele divide em 3 partes. A primeira se chama Paraíso Relembrado, a segunda, A Queda, e a terceira, Paraíso Perdido. E a gente vai ver no decorrer, né, de toda a nossa leitura que isso tem tudo a ver com as coisas que aconteceram então com o nosso protagonista. Porque o nosso protagonista era aquele exemplo, sabe, aquele ideal americano de sucesso. Já na época da escola, ele angariava a admiração de todo mundo porque ele era um ótimo atleta. Ele ia bem tanto no beisebol, quanto no futebol americano, quanto no basquete. E mais do que isso, as pessoas admiravam muito ele também, porque ele preenchia uma lacuna que havia na época devido ao seu contexto histórico, né? Nessa fase da escola, estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Então, claro que havia uma forte apreensão pelos jovens, né, americanos que estavam na guerra, e o sueco, então, de alguma forma, preenchia um pouco desse vazio. E essa admiração toda, então, que as pessoas tinham pelo sueco, dentro desse contexto, fica bem claro pra gente nesse trechinho aqui que eu falei pra vocês. Ele diz assim: o amor despejado sobre o sueco parecia, de fato, privá-lo de sentimentos. Nesse rapaz, abraçado como símbolo de esperança por tanta gente, a encarnação da força, da determinação, do brio entusiasmado que havia de prevalecer a fim de trazer são e salvos para casa nossos soldados. Então vocês vejam aí, né, tudo que era depositado ali no sueco, e ele parecia que lidava muito bem com isso. Por isso que o Roth diz aqui privado de sentimentos, sabe? E aqui nessa parte da história, o sueco estava ali no secundário, que seria, né, o ensino médio, no último ano. Então ele poderia até ingressar na guerra em breve. E o narrador aqui, o Nathan Zuckerman, ele era amigo do irmão mais novo do sueco. Então vocês imaginam que a admiração que o Nathan nutria pelo sueco era enorme, porque ele era, né, um pouco mais velho. Então quando o sueco se dirigia a ele de alguma forma, ele já se sentia assim maravilhado. E a gente vai ver aqui no decorrer do livro que essa admiração vai continuar com o Nathan por muitos e muitos anos, quando ele vai reencontrar o sueco, isso 40 anos depois, ele vai ver o sueco ali na frente dele e ele vai sentir realmente como ele estivesse ali encontrando um ídolo. No princípio da história, a gente vai ver que o sueco poderia ter seguido uma carreira como atleta. Ele teve convites, né, para entrar em times, enfim, mas ele negou isso para trabalhar na fábrica do seu pai. O pai do sueco era bem a encarnação daquele americano que começou com poucas posses, foi crescendo aos poucos, até que ele conseguiu, então, ter uma fábrica de luvas de couro. Isso a gente vai ver muito aqui no livro, tá, gente? A gente vai ver partes aqui que o Roth realmente vai mergulhar na fabricação dessas luvas. Tudo isso porque o personagem do Seymour, né, do sueco, realmente embarcou naquilo. Então, quando ele vai trabalhar com o pai, ele abre mão de seguir uma carreira como atleta, ele passa por todos os setores da fábrica. Isso realmente estava muito presente nele. Só que a gente já vai começar a ver que o sueco é uma pessoa que ele não faz as suas escolhas.
ele está sempre disposto a realizar os desejos de outros. Então isso a gente vai ver tanto com o pai, depois com a esposa, enfim, é recorrente aqui nessa história e claro que isso vai trazer fortes consequências. Então vocês lembram que o nosso narrador, o Nathan, era amigo do irmão mais novo do sueco. E ele vai acabar sabendo da vida dele através desse irmão, porque esse irmão era um pouco da antítese dele. Ele era muito agressivo, ele não fazia o que os outros queriam, ele seguia uma carreira na medicina, ele não quis saber de trabalhar na empresa do pai. E a gente fica sabendo um pouco, então, a vida do sueco, o que aconteceu com ele através desse irmão, quando ele encontra um Nathan, nessa parte do livro, né, a primeira, que é a Paraíso Relembrado. Nessa parte, eu gostei muito do encontro que acontece. Sabe esses encontros que as turmas, né, de escola, faculdade têm depois de anos? Então, vai acontecer o encontro desses alunos, né, da escola secundária 50 anos depois. Essa parte do livro, as descrições que o Roth faz, as reflexões, assim, são bem interessantes, né? Pessoa ali já com mais de 60 anos refletindo um pouco sobre a vida, sobre o que aconteceu com eles. E o Zuckerman, ele se sente também um pouco à parte. Ele não casou, ele não teve filhos, então ele é um pouco diferente ali. E uma coisa super importante que eu estava esquecendo de falar para vocês é que o Zuckerman, ele é um escritor. Então essa é a carreira dele. E isso vai ser muito importante nessa história, depois desse encontro aí com o passado, de saber um pouco da vida com o sueco, de reencontrar com o sueco por acaso, ele vai decidir contar a vida desse grande ídolo, então, que ele teve durante a sua adolescência, e ele vai começar muito por isso, né? O que o sueco, então, trazia ali escondido, né? É possível ter uma vida, assim, só de alegrias, de sucesso? A gente sabe que não. Então havia algo escondido ali, e o irmão do sueco, o Jerry, é que vai contar para o Zuckerman o que na verdade aconteceu na vida do sueco. E aí isso vai instigar muita a curiosidade do Zuckerman e ele vai revisitar então locais, né, que eles viveram ali na sua adolescência, a escola, onde o sueco morou, a fábrica que ele teve então, né, de luvas, e ele vai construir então assim essa narrativa aqui de Pastoral Americana. Ele vai revisitar também memórias próprias, né, porque aqui a história vai se passar em alguma parte na cidade de Newark, que é a cidade natal do Philip Roth, né, e aqui a gente vai ver alguns acontecimentos históricos, conflitos que aconteceram nos anos 60, atos de violência que aconteceram ali na cidade. E também a Guerra do Vietnã também tem um papel importante aqui na história. Então o que vai acontecer é que esse atleta lá da escola, que era super bem sucedido, vai se tornar um empresário bem sucedido também. E ele vai se casar e acaba se casando com uma católica. E essa vai ser a única vez que o sueco meio que vai enfrentar o pai, porque o pai queria que ele casasse com uma judia, principalmente por conta da criação dos filhos, né? Como seria a criação dos filhos, né, nesse caso? Mas o sueco decide enfrentar o pai e casa-se com uma católica. Então a gente vai ter assim a figura de um homem bem sucedido e se casa com uma mulher muito bonita. Tanto é que a mulher dele, ela foi Miss New Jersey. E isso também tem um peso aqui na história, tá? A gente vai ver muito a respeito desse concurso de beleza. E a história dela realmente está muito cercada a respeito disso, e o porquê que ela foi para esse concurso de beleza, enfim. A gente vai ver que isso acaba sendo um fardo que ela vai carregar pela vida dela toda. Mas o sueco, então, acaba bancando isso e casando-se com ela, e aí eles vão ter uma filha. E é essa filha aqui que é o ponto central da história de Pastoral Americana. O nome dela é Mary e a gente vai ver que ela tinha tudo ali. Ela tinha uma situação muito privilegiada, como eu disse, um pai com uma ótima situação financeira, uma boa criação, um bom colégio. E a gente vai ver que já na infância dela as coisas não andam muito bem, ela tem uma gagueira, eles não conseguem ajudá-la muito naquilo, ela vai em psiquiatra, em fonoaudióloga, e não há muita evolução. Mas o ponto crucial nessa história, como eu disse para vocês, é a Guerra do Vietnã. Nesse contexto, a Mary acaba se tornando uma militante super radical, e aí então que ela vai cometer um ato terrorista e vai ficar por muito tempo desaparecida. Isso vai ter um efeito na vida do sueco muito, muito forte. Então, vocês vejam que ele tinha construído todo um sonho americano ali de crescimento. Então, ele conseguiu evoluir lá no seu trabalho, crescer a fábrica, mesmo dentro de alguns conflitos que aconteceram nos anos 60, como eu falei para vocês, que isso é real, aconteceu mesmo na cidade de New York. Então, ele alcança, né, o sucesso e a gente vê que isso vai indo de geração em geração, né, do avô, do pai, para ele, até que chega nesse ponto da filha, e é aí que a gente encontra esse forte conflito de gerações. Tudo que ele dá valor para a filha dele é como fosse demoníaco.
É como fosse a representação do mal. Então a gente vai encontrar nesse livro muita essa angústia de o que deu errado, o que eu fiz errado, por que está acontecendo tudo isso, aonde foi que eu errei. Ele puxa muito isso para ele. Essa sua busca pela filha, pelo que aconteceu com ela, se foi ela realmente que cometeu esse ato terrorista. Então a gente vai várias vezes nesse livro voltar também no tempo, tanto na vida do sueco mais jovem, quanto na vida da sua filha, como foi a infância dela, como foi a criação, as escolhas que eles fizeram, onde eles foram morar, tudo pensando em ter essa família muito harmoniosa. Que de repente tudo começa a desmoronar, e mais do que isso, tudo parece falso. Esse livro, ele traz muito isso, assim, enquanto o próprio sueco não se conhecia, não conhecia as pessoas à sua volta, como ele nunca fez escolhas de verdade na vida dele, e de que mesmo quando ele começa a ter mais noção do que ele fez, na verdade do que ele deveria ter feito, né? Mesmo assim, a gente vai perceber aqui no livro que ele não consegue mudar muito. Porque a forma que o Ross decidiu contar essa história, ele estruturou o livro, a gente sabe do final da Mary, da filha dele, bem antes da gente chegar ao final do livro, sabe? Então essas descobertas, esses desencantos do sueco, não é só com a filha, acaba sendo com a esposa, com as pessoas à volta dele. Por isso que eu falo que é um livro que, dependendo da idade que você tem, você vai ter outra compreensão, porque tem muito a ver com isso, assim, de você parar e olhar para trás, olhar para sua vida, olhar para o que você fez. Então, claro, quanto mais velho a gente fica, maior significado isso vai ter. Bem, eu posso falar para vocês que eu gostei muito de reler esse livro. Como eu disse, teve outro significado para mim, né? Mais de 10 anos depois. E agora eu pretendo continuar lendo, né, a trilogia americana, né, que faz parte desse livro, Casei com um Comunista e A Marca Humana. Então o próximo que eu devo ler é Casei com um Comunista. E aí, quando eu ler, eu volto aqui e converso com vocês. Eu pretendo fazer isso com todos os livros do Philip Roth que eu ler, porque ele é um autor realmente que eu gosto bastante, apesar de ter lido poucos livros dele, mas eu gosto muito da escrita dele. Ele é muitas vezes desbocado, mas ele faz ótimas reflexões, eu gosto bastante disso. Aqui no canal você encontra um vídeo que eu fiz sobre o primeiro livro dele, que foi Adeus Columbus. Eu também reli esse livro na época e aí fiz o vídeo aqui pro canal. Adeus Columbus tem uma novela e tem contos, e eu amo os contos que tem ali. A novela é muito legal, né, chamada Adeus Columbus, mas os contos são primorosos. Eu sempre indico esse livro para vocês, mas infelizmente ele está esgotado. Então você vai encontrar em sebos ou, né, a versão do e-book. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do livro, tenham tido uma ideia do que vocês vão encontrar aqui em Pastoral Americana, e eu espero falar com vocês muito mais vezes sobre livros do Philip Roth. Eu espero vocês no próximo vídeo aqui no canal. Até lá. Tchau, tchau.